O Clube de Redação Criativa da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes tem a honra de trazer ao público o lançamento do e-book Histórias de uma Pandemia. A pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, mas também nos abriu novas possibilidades. Afinal, com todos em casa e com um horário bem mais flexível, foi possível pensar em novas atividades, como, por exemplo, o Clube de Redação Criativa. Assim, no dia 15 de junho de 2020, passamos a nos encontrar virtualmente para discutir os textos produzidos pelos alunos do clube. Desde então, semanalmente, os alunos recebem um novo tema e têm até sexta-feira para enviar para a professora Priscila, coordenadora do projeto, o texto escrito. Toda segunda-feira, às 14h, nós nos reunimos e discutimos esses textos. Primeiro, com uma leitura geral para que todos tenham conhecimento do texto, seguida dos comentários e observações sobre esse texto, né? É o momento em que todos os colegas podem falar, dizer o que acharam, dar sugestões. E depois vem a segunda leitura, já com a correção. Nesse momento, os alunos também podem ajudar na correção, dando inclusive sugestões de melhorias para o texto. Finalizado o nosso encontro, os alunos recebem as suas redações corrigidas e um novo tema, que será escrito durante a semana, dando início, então, ao novo ciclo do Clube de Redação. Reunimos os textos produzidos pelos integrantes do Clube de Redação Criativa em um e-book intitulado Histórias de uma Pandemia. Nesse e-book, vocês poderão conhecer um pouquinho mais os integrantes do Clube de Redação Criativa, poderão ver quais foram os temas trabalhados ao longo desse período e poderão ler os 102 textos que compõem a nossa coletânea. Todos os textos foram escritos com muita criatividade, com muitas influências de séries e livros e filmes, com uma pitada sempre de curiosidade e com muito amor e com muito carinho por todos os meninos e meninas que participam do clube, pensando em vocês, nossos leitores. Vejam mais um pouquinho como o nosso e-book ficou lindo. Como parte do lançamento, organizamos uma pequena degustação das histórias que compõem o nosso livro. Na primeira degustação, o escritor Cleiton Silva Nicolete de Oliveira, do 6º ano, fará a leitura do texto O Guardião do Mesozoico. O Guardião do Mesozoico. Uma vez, um jovem chamado Harry tinha o sonho de viver no tempo dos dinossauros. Ele era um jovem corajoso que conseguiria sobreviver na floresta amazônica e até mesmo no deserto do Saara. No espaço sideral, um enorme asteroide estava indo na direção da Lua, quando misteriosamente a Lua se afastou alguns metros, provocando uma reação em cilindro, o que levou o enorme asteroide diretamente para o planeta Terra. Nesse momento, onde Harry morava ainda era dia, e ele estava saindo de casa. Então, o telefone tocou. Ele atendeu e seu chefe disse: "Não precisa vir trabalhar hoje. Pode ir para sua casa de praia." Ele achou estranho, pois o chefe lhe deu folga logo no dia mais movimentado da oficina. Então, ele pegou sua canoa e foi para uma ilha que ele chamava de Ilha do Tesouro. Lá, ele tinha uma cabana de madeira que ele mesmo construiu, com somente as ferramentas que a ilha lhe oferecia.
E com algumas madeiras que sobraram, ele tirou o dia para fazer um deck, para atracar os barcos e também para pescar. Depois ele ficou exausto, então voltou para a cabana para descansar e acabou caindo no sono. Horas depois, ele acordou com um barulho gigantesco e com uma luz enorme. Harry foi ver o que aconteceu e tinha um asteroide enorme em uma ilha perto. Então, ele foi lá e viu que havia algo brilhando dentro da pedra. Curioso, ele pegou um pouco de água, jogou na pedra e com isso ele percebeu que tinha um cristal negro em forma de um losango. Ele pegou essa pequena pedra, voltou para a cabana e foi dormir. Quando acordou, estava em uma floresta que nunca tinha visto na vida, com uma mochila que tinha uma caneca de ferro, uma pequena pá, uma foice de ferro, uma picareta, machado e uma lança, feitos de pedra. Assustado e sem saber onde estava, foi lavar o rosto em um rio próximo. De repente, uma voz grossa falou em sua cabeça: "Se afaste deste rio." Então, em um pulo, ele se livrou de um ataque de crocodilo pré-histórico. Depois, ele subiu em uma pedra no pico de uma montanha e viu um pterodáctilo. Mas o mais estranho era aquela voz. Então ele perguntou: "Quem é você?" "Eu sou seu ajudante", disse a voz. Depois de uma longa conversa, a voz mencionou que ele era o próximo guardião, que isso era um segredo e que Harry tinha uma base e uma série de dinossauros pré-históricos. Ele perguntou como que ele voltava para o presente e a voz falou que era somente imaginar voltar que iria acontecer. E assim aconteceu. Ele voltou e agora com um segredo. Direitos autorais, Cleiton Silva Nicolas de Oliveira. Turma 1602, aluno Cleiton Silva. Data 16/11/2020. Continuando a nossa degustação, a professora Lidiane de Marins Pereira fará a leitura do texto O Baile, da aluna Erlane Batista Alves, do PEJA 1, Bloco 2. O baile. O ano era 1938 e a senhorita Margarida resolveu fazer um baile fantasia. Ela aproveitou que era uma sexta-feira e que o casarão antigo estava vazio. Isso porque esse casarão vivia alugado. Senhorita Margarida, era assim que ela gostava que lhe chamassem, começou a preparar as coisas para o baile. Nesse momento, entrou Rafael, o jovem sobrinho da governanta, gritando: "Senhorita, senhorita, o ator chegou!" Ela então foi até a sala para falar com o ator Rodrigo. Ele era artista muito famoso na cidade, já que nascera ali. "Senhorita Margarida, como estás?" "Estou muito bem, e você?" "Está tudo bem, obrigada. Vim alugar o casarão, pois vou ficar uns dias na cidade." Senhorita então falou: "Não posso alugar o casarão, vou dar um baile à fantasia." "Oh, tudo o que eu queria", disse Rodrigo. "Assim vou experimentar uma fantasia que comprei para a peça de teatro." Rodrigo trazia consigo uma caixa, onde ele disse que estariam as suas joias. Ele também trouxe consigo 2 seguranças. Quando a noite chegou, lá estava a senhorita, os funcionários e os convidados. De repente, chegou um homem estranho, e a senhorita logo perguntou: "Quem é o senhor?" "Sou o detetive", disse ele. "Fui convidado pelo ator Rodrigo." Então a senhorita Margarida mandou que ele entrasse. Quando o detetive entrou na sala, escutou um gemido. Nesse momento, Rafael desce gritando: "Socorro, socorro, socorro! Mataram os seguranças do ator." "Como assim?", disse o detetive. "Foi por isso que eu escutei os gemidos." A senhorita então lembrou-se do ator, seu hóspede, já que ele era acostumado a ficar no casarão. Quando entraram no quarto, não encontraram Rodrigo. Logo em seguida, todos vieram para a sala, porque o detetive ia fazer umas perguntas para todos que ali estavam. Senhorita Margarida ficou muito chateada com o acontecido, já que ela estava toda empolgada com o baile. Havia outros convidados que ficaram muito preocupados, afinal, como isso pôde acontecer? Ninguém saberia responder.
Um dos convidados, fantasiados de Homem-Aranha, falou: "Então todos nós somos suspeitos?" "Sim", disse o detetive, "inclusive a senhorita Margarida e todos os funcionários." O detetive falou que iria chamar o delegado, visto que tinha havido os assassinatos. Senhorita Margarida aproveitou para contar sobre as joias que estavam no cofre, dentro da caixa que o ator pediu para ela guardar, e a caixa com as joias tinha sumido. O detetive falou com todos e todos tinham álibi. Mas ele ficou muito curioso com uma moça que estava fantasiada de monstro, porque de todos era a única que não estava nervosa. Ele então chamou-a para conversar e ela foi logo dizendo: "Eu não matei, nem roubei nada, estou chegando agora." Nesse momento, o menino Rafael entrou mostrando que tinha achado a arma que matou os seguranças. Era uma faca. O detetive perguntou: "Onde você encontrou essa faca?" E Rafael respondeu: "Perto do quarto do ator, mais precisamente no banheiro." Nisso, o delegado chegou e tomou todas as providências. Ele pediu que o detetive deixasse as coisas para ele cuidar, pois ele iria achar mais provas. Senhorita Margarida então pediu que todos fossem embora, já que não teria mais baile. Contudo, o delegado pediu que ninguém saísse. Do nada, aparece Rafael novamente dizendo que achou a caixa de joias. A governanta, porém, achou muito estranho só ele descobrir tudo desde o assassinato até a caixa de joias e a arma do crime. Ela falou: "Por que só você acha tudo?" Foi aí que o delegado disse: "Porque foi ele que fez tudo isso. Matou os seguranças, sumiu com o ator e roubou as joias." Todos ficaram chocados. Como uma criança poderia fazer tudo isso? O delegado explicou: "Na verdade, o menino Rafael é um anão, procurado pela polícia por roubo, mortes e outras coisas." Já que o delegado estava ali, deu ordem de prisão para ele, e assim tudo voltou ao normal. Só não teve o baile, que deixou todos muito chateados, porque gastaram dinheiro para fazer as suas fantasias. O ator foi encontrado depois amarrado dentro do guarda-roupa. O anão revelou onde o prendeu. Seguindo, a nossa aluna Maria Eduarda Rodrigues da Silva Ramos, junto com a professora Priscila Tais da Conceição de Medeiros, farão a leitura do texto Demogorgon, escrito pela própria Maria Eduarda, aluna nossa do 6º ano. Demogorgon. Em uma noite havia 4 meninos. 3 deles estavam jogando o jogo Demogorgon no porão da casa do outro amigo. Um se chamava Mike e o outro Dust, sem dente. E os outros 2 são Will e Lucas. A mãe de Mike falou para os meninos irem embora. Então o Lucas, o Will e o sem dentes foram embora. Lucas pegou o seu caminho e Dust e o Will foram por outro. Will chegou em casa e não tinha ninguém. De repente, ele ouviu um barulho e foi correndo pegar uma arma, mas um monstro chamado Demogorgon o pegou. No dia seguinte, a mãe dele e o irmão foram acordá-lo, mas ele não estava em sua cama. Sua mãe ficou desesperada e alguém ligou para lá. Quando ela foi atender, o telefone queimou, por isso todos entraram em pânico. Como a mãe de Mike estava realmente preocupada, o filho que estava com ela em casa saiu para procurar o irmão. Enquanto isso, ela ficou em casa e de repente todas as lâmpadas começaram a piscar, como se tivesse alguém se comunicando. Ela percebeu que estava se comunicando com o filho desaparecido, mas de um jeito estranho. Se a resposta era sim, as lâmpadas piscavam uma vez, se não, piscavam 2. Então ela perguntou: "Filho, você está bem?" E a lâmpada piscou uma vez. Então ela perguntou mais vezes, mas ele não respondeu. A lâmpada piscou uma vez, então ela perguntou mais vezes, mas ele continuava sem responder. Com isso, a mãe foi onde trabalhava e pegou mais de 50 caixinhas de pisca-pisca. E com eles fez um alfabeto inteiro na parede e falou: "Filho, onde você está?" E ele disse: "Aqui." Mas ela não entendeu e ele falou: "Fuja, fuja!" Ela ouviu um barulho, olhou para as paredes e um bicho estava saindo de lá.
Ela começou a correr e seu outro filho perguntou o que estava acontecendo, mas ele não acreditou no que ela falou. Então chegou um detetive e achou o corpo do menino. No dia seguinte, a mãe e o irmão foram ver o corpo, mas a mãe disse que não era o filho dela. 2 dias depois, o detetive entrou na sala onde o corpo estava e abriu o corpo, mas era de enchimento, e ficou apavorado. Mas foi para a delegacia. Então, quando chegou, ele ficou fazendo muitas ligações e quando deu meia-noite foi para casa. Ele chegou em casa e deitou-se na cama. Ficou pensando em tudo o que trabalhou e lembrou-se de um laboratório de ciências que fez uma ligação e foi estranho, pois nem ouviram o que disse. No dia seguinte, ele foi a uma biblioteca, pegou jornais e começou a ler sobre o tal laboratório de ciências. Ele levou os jornais para a delegacia. Continuando a leitura, viu uma notícia muito impressionante de uma mulher que denunciou um sequestro no laboratório de ciências. O detetive pensou: vou ir lá na casa dessa mulher. Então ele foi, mas não aconteceu o que normalmente acontece. Primeiro, ele teve que bater nos policiais que estavam lá e eles ficaram desacordados. Depois, ele entrou em uma espécie de portal e ouviu uma voz gritando: "Mãe, socorro! Mãe! Mãe!" Aí o detetive viu que era o Will. Ele pegou o menino e começou a correr. Eles foram à delegacia, denunciaram o laboratório e foram para casa. O que eles não sabiam, na verdade, é que o portal era do Demogorgon. Então, o laboratório de ciências trabalhava para o Demogorgon. Pensamento: nunca acredite em estranhos. Agora, nossa aluna Nicole Araújo Levi, do 8º ano, fará a leitura do seu texto A Carona. A Carona. No meio da estrada estava uma moça, cujo vestido brilhava como as estrelas que jaziam no céu. Sua mão estava levada com o intuito de pedir carona. Já estava ela há algum tempo esperando quando parou um carro preto e a jovem entrou. Ela falou onde tinha de chegar e se calou. Depois de ruas e avenidas passadas, já haviam passado o local determinado e estavam a sair da cidade. A moça começava a se perguntar o que acontecia. O silêncio dentro do automóvel era tanto que chegava a trazer incômodo. Um ar de medo e desespero começava a ser exalado pela jovem. Começaram a parar o carro próximo a uma floresta e algumas casinhas, até que se virou um dos homens e disse: "Moça, desculpe, mas eu estou perdido. Não sei onde fica o lugar que você indicou." Toda aquela atenção foi embora no mesmo instante que aquele homem dissera aquilo. A jovem respirou fundo e o ajudou no caminho. E alguns minutos depois, lá estava ela, saindo do carro e entrando na festa de aniversário de sua avó. Continuando com nossa degustação, a aluna Samantha Fraga Parada, do 6º ano, lerá o seu texto A Princesa e os Dragões. A Princesa e os Dragões. Era uma vez um reino tão distante, chamado Vilarejo Encantado. Lá tinha uma rainha muito autoritária, que governava os 7 reinos. E quando ela morresse, seus 7 filhos e filhas se tornariam governantes de cada reino. Mas sua filha mais velha não queria ser rainha. Ninguém sabia o porquê. A rainha era uma pessoa muito má, principalmente com seus filhos. Ela queria que seus filhos fizessem tudo o que ela mandasse. Um dia, a rainha foi falar com a sua filha mais velha. Ela disse: "Se você não me obedecer, vou te colocar presa numa torre mais alta para que ninguém possa te soltar." A filha ficou com raiva da mãe e correu para um bosque sem fim, que ninguém conhecia. Esse era um lugar muito encantado, onde ela escondia uma pessoa muito especial. Lá vivia sua tia, irmã gêmea da rainha má. Mas ao contrário de sua irmã, ela era bondosa e generosa com todos. Ninguém sabia da existência dessa irmã, pois a rainha expulsou do castelo por causa da sua bondade. A princesa amava muito essa irmã, pois as duas tinham poderes mágicos. Sempre a princesa fugia para a casa da tia. Aprendia novos feitiços e magias. Por isso, a princesa não queria ser a rainha e gostava mesmo de fazer poções e lutar.
As duas eram ótimas guerreiras. Sua mãe descobriu a fuga da princesa e, com um castigo, prendeu-a na torre do castelo como prometeu. Sua tia sentiu falta e foi tentar descobrir o que tinha acontecido. Só que ela não podia chegar perto do castelo. Então foi pedir ajuda para os duendes. Mas eles também eram fracos para derrotar a rainha e salvar a princesa. Aí os duendes se lembraram que do outro lado do bosque tinha um jovem rapaz que vivia por lá. Foram todos correndo pedir ajuda, mas quando chegaram lá, levaram um susto, porque encontraram um dragão enorme e feroz. Quando viu seus amigos, ele voltou ao normal e se tornou um belo rapaz, e todos descobriram seu segredo. A tia e os duendes contaram o que havia acontecido, e todos foram para o reino tentar salvar a princesa. E quando chegaram lá, encontraram a rainha má, enfurecida. A tia boa e o rapaz distraíram a rainha enquanto os duendes resgatavam a princesa. Quando a rainha viu a princesa livre, ficou muito furiosa e se transformou num enorme dragão. Mas ela não sabia que a princesa e o rapaz podiam se transformar em dragões também. E todos se uniram contra a rainha. O poder da rainha foi ficando cada vez mais fraco. A princesa e o rapaz e a tia conseguiram derrotar a rainha, que acabou virando uma baratinha sem nenhum poder. Sem a rainha má, sua irmã boa passou a governar os reinos, com a ajuda da princesa e todos os irmãos. Os reinos voltaram a ser felizes, a princesa se casou com um belo rapaz e todos viveram felizes para sempre. Nosso aluno Tiago pediu a sua mãe, Dona Célia Regina Corrêa dos Santos, para colaborar com o nosso lançamento, e ela fará a leitura do texto Entre Nós Dois, escrito pelo Tiago Corrêa da Silva, nosso aluno do 8º ano. Entre Nós Dois. Após 6 anos dos assassinatos em uma festa, uma empresa decidiu estudar o corpo da criatura. Eles tinham tecnologia muito avançada para a época, o que muitos achavam estranho e suspeito. Eles decidiram dissecar a criatura e o que encontraram surpreendeu a todos na sala. Era uma pessoa. Esse humano ainda estava vivo e quando viu os cientistas, ele falou: "Onde estou?" "Você está em um laboratório." "Em que ano estamos?" 1990. "O quê? Como vocês têm essa tecnologia tão avançada?" "Todos nós somos do futuro e voltamos no tempo para passar nosso conhecimento." Um outro cientista disse: Mas no futuro todos morreram. "Como vocês estão vivos?" disse o humano. Ai, realmente todos pensaram que a humanidade estava extinta. Porém, muitos sobreviveram em bunkers. "Legal, mas por que vocês me trouxeram aqui?" "Para estudos científicos." "O que mais você achou que seria?" Os cientistas deram um remédio para ele dormir. Em seguida, começaram a estudar o passado e futuro do humano por uma máquina super avançada de leitura cerebral. A partir de agora, todos os fatos que aconteceram se passaram 28 a 34 anos no futuro. Em 2018, um jogo chamado Among Us se popularizou. Desmond e seu amigo Charles eram viciados nele. Após 4 anos de lançamento, um laboratório decidiu começar a fazer experimentos com as pessoas para que transformassem em uma criatura que muda de corpo. Desmond e Charles acharam essa ideia idiota. Charles decidiu ir comprar um refrigerante, porém nunca voltou. Um belo dia,
Desmond recebeu uma triste notícia. Charles tinha sido assassinado por uma criatura comedora de carne. Daquele dia em diante começou o início do fim da humanidade. Essas criaturas tinham se rebelado contra os humanos e começaram a atacá-los. Quem conseguisse sobreviver ao ataque se transformava em um deles, e Desmond foi brutalmente atacado pela criatura. Mas, infelizmente, ele sobreviveu. Para continuar vivo, ele tinha que matar e comer carne humana. Em 2 semanas de ataques, a população humana caiu de 8 bilhões e 760 para apenas 5 milhões 150. Porém, os poucos que sobreviveram conseguiram fazer uma resistência. Mataram 99,99 das criaturas. Só tinha sobrado Desmond. Como ele já tinha virado uma criatura há 2 semanas, ele perdeu totalmente sua memória. Quando estava quase morrendo, descobriu que podia voltar ao tempo e voltou para 1984. Ele ficou caminhando, encontrou uma casa onde estava rolando uma festa fantasia e decidiu entrar para comer. Finalizando a nossa degustação, a professora Priscila Taice da Conceição de Medeiros fará a leitura do texto A Garota que Queria Ser Pobre, escrito por Vitória Mariana Almeida de Abreu, do Carioca 2. A Garota que Queria Ser Pobre. Era uma vez uma garota que morava na parte nobre de uma cidade, mas ela não gostava de ser nobre e de morar lá. Então, ela fugia para uma parte em que moravam pessoas que não eram nobres, pois ela tinha amigos lá. Os nobres não gostavam daquela parte pobre. Então, um dia, eles mandaram tacar fogo na parte mais pobre. A garota descobriu e queria impedir, mas seus pais aprenderam. De noite, começaram a tacar fogo na parte mais pobre. No dia seguinte, ela fugiu de casa e foi para um barco, onde encontrou uma feiticeira que a ajudou a refazer a parte incendiada, mas agora como um lindo lugar para as pessoas dali viverem. Segue o link para a leitura online do e-book. É possível realizar a leitura por meio do computador ou por meio do celular, sendo que no celular você pode escolher ler uma página por vez ou ler no modo side by side, que é aquele que a gente viu o vídeo ainda há pouquinho com as páginas do livro passando. Esperamos que todos desfrutem da leitura das nossas histórias, compartilhem o e-book com seus amigos, parentes e familiares. Muito obrigada por nos prestigiarem nesse momento tão importante para o Clube de Redação Criativa da escola e para todos os parentes, amigos, familiares, professores e pessoas envolvidas nesse projeto. Muito obrigada a todos!